Caros irmãos, também irmãs, gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quero falar com os irmãos a respeito da grande tribulação. Muitos acreditam que nós não iremos passar pela grande tribulação. Eu já penso de uma forma que nós iremos sim passar pela grande tribulação. Cada um tem a sua ideologia, a sua teologia, né? Dentro da teologia existe um estudo chamado escatologia. A escatologia, irmãos, ela trata de assuntos referentes ao final dos tempos. E conforme eu tenho a base da minha fé, é só as escrituras, certo, irmão? Não estou aqui, quero deixar claro, não quero eu aqui dizer que eu tenha razão. Nós nunca podemos, irmãos, desfazer de ninguém. Apenas colocamos a escritura como a nossa regra de fé e dentro daquilo que está escrito, irmãos, nós conduzimos a nossa fé dentro daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, dentro daquilo que a palavra de Deus é inerrante, né? A palavra de Deus não falha. Então, cada um às vezes tira lá a sua escatologia da forma que acha que deve tirar, porém eu tenho esse sentimento. O estudo escatológico trata, sim, dos fatos relacionados ao final dos tempos. Então, irmãos, eu vou passar aqui um texto calvinista, né, que diz 4 razões para eu rejeitar o arrebatamento secreto, ok? Mas antes desse texto, queria dizer para vocês que a grande tribulação será algo muito difícil, irmãos, muito difícil mesmo de passarmos. Por isso nós devemos orar, né? Eu até gostaria que o Senhor viesse antes buscar a igreja, porque não vai ser fácil, certo, irmãos? Se pudesse sair daqui antes, quem é que não gostaria? Mas uma pergunta, será que nós somos melhores do que Pedro, do que Paulo, que foi degolado, do que João, do que Tiago, que foi morto à espada? É algo que nós temos que pensar. Esse pensamento de arrebatamento secreto é muito novo, irmãos. Dentro da teologia ele também é muito novo. E eu não me lembro de ter lido isso, de ter uma base bíblica a respeito disso. Existem pregadores, pastores e, enfim, que tiram esta conclusão, até mesmo dentro das escrituras. Mas eu vou tirar a conclusão também dentro das escrituras. Olha, eu vou ler aqui um texto que tenho aqui o estudo, está marcado, eu vou ler esse texto bem rapidamente. Um cuidadoso estudo dos textos bíblicos relevantes quanto ao retorno de Cristo sugere pelo menos 4 razões principais para rejeitar o ponto de vista de uma segunda vinda de Cristo em 2 estágios. O vocabulário do segundo advento, a primeira razão para rejeitar um arrebatamento secreto que antecede a tribulação é o fato de que o vocabulário do segundo advento não oferece respaldo para tal ponto de vista nenhuma das 3 palavras gregas usadas no Novo Testamento. Para descrever o retorno de Cristo, ou seja, a parousia, quer dizer vinda em grego, né? Parousia. Minha língua é um pouquinho difícil para falar a língua grega. Vinda. Parousia quer dizer vinda. Apocalipse, revelação e epifaneia, aparecimento, sugere um arrebatamento secreto pré-tribulacional como objetivo de esperança cristã no advento. Os pré-tribulacionistas
alegam que a palavra parousia, vinda, é usada por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, para descrever o arrebatamento secreto. Mas em 1 Coríntios 3, 13, Paulo emprega a mesma palavra para descrever a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos, uma descrição, segundo pré-tribulacionistas, na segunda fase do retorno de Cristo. Novamente, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, Paulo emprega o termo parousia, a vinda, em referência à vinda de Cristo que causará a destruição do anticristo. Um evento que, de acordo com os pré-tribulacionistas, supostamente ocorrerá na segunda fase da vinda de Cristo. Semelhantemente, as palavras apocalipse, revelação, a epifaneia, aparecimento, são utilizadas para descrever tanto o que os pré-tribulacionistas chamam de arrebatamento, como está escrito em Coríntios 1, versículo 7, 1 Timóteo 6 e 14, os que chamam de retorno ou segunda fase da vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses 1, versículo 7 e 8 e 2, versículo 8. Certo, irmãos? Descarte o vocabulário da bendita esperança não propicia base alguma para uma distinção do retorno de Cristo em duas fases, uma vez que seus termos originais são empregados intercambiavelmente para descrever o mesmo evento. Mais importante ainda é o fato de que cada um desses três termos é claramente empregado para descrever, o retorno de Cristo pós-tribulacional, o que é visto como objeto da esperança do crente. A parousia, por exemplo, é indisputavelmente pós-tribulacional. Em Mateus 24, versículo 27, depois versículo 38 e 39, e 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. O mesmo é verdade de Apocalipse, revelação, isso em grego, né? Em 2 Tessalonicenses 1, 7, de epifaneia, também uma palavra grega que quer dizer aparecimento, em 2 Tessalonicenses 2, 8. Portanto, o vocabulário da bendita esperança exclui a possibilidade de uma vinda secreta de Cristo para arrebatar a igreja, seguida de uma tribulação de 7 anos, da vinda gloriosa e visível para estabelecer o reino judaico milenal. Os termos usados claramente apoiam a um advento de Cristo único, indivisível, pós-tribulacional, para trazer a salvação aos crentes e a retribuição aos descrentes. Nenhum arrebatamento da igreja. Uma segunda razão para rejeitar um arrebatamento pré-tribulacional e secreto da igreja é o fato de que não há qualquer indício no Novo Testamento de um arrebatamento instantâneo da igreja. A descrição mais notória do segundo advento é encontrada em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Sugere exatamente o oposto, quando fala que o Senhor desce do céu, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens para o encontro do Senhor nos ares. O clamor e a trombeta, o grande juntamento dos vivos e santos ressurretos, dificilmente sugeriria um evento secreto, instantâneo e invisível. Pelo contrário, como frequentemente se tem assinalado, essa talvez seja a passagem mais barulhenta da Bíblia, a referência
a um ressoar da trombeta paralelamente e ao texto de Mateus 24, versículo 31 e 1 Coríntios 15, 52, que falam de fortes sons de trombeta e corroboram a visibilidade e a natureza pública do segundo advento. Nenhum traço de um arrebatamento secreto pode se encontrar ou pode ser encontrado em qualquer uma dessas passagens. Nenhuma remoção da igreja da grande tribulação é uma terceira razão para rejeitar a noção de um arrebatamento secreto pré-tribulacional da igreja. O fato é de que tal noção não tem apoio das passagens que tratam da tribulação. Por exemplo, em um dos seus discursos no Monte das Oliveiras, Jesus fala da grande tribulação que imediatamente precederá a sua vinda e promete que, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Mateus 24, 21, 22, 29. Alegar os eleitos são apenas os crentes judeus e não membros da igreja representa ignorar que Cristo está dirigindo a seus apóstolos, que representam não só Israel nacional, mas a igreja em escala ampla, isto é, confirmando pelo fato de que tanto Marcos quanto Lucas fazem referência ao mesmo discurso para a igreja gentílica, Marcos 13 e Lucas 21. E também é digna de nota a grande semelhança entre a descrição de Cristo que faz do arrebatamento da igreja, em Mateus 24, versículo 30 e 31, e de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ambos os textos mencionam a descida do Senhor. Perdoem, irmãos. A trombeta que soa e os anjos acompanhantes, e a reunião do povo de Deus. Tais semelhanças sugerem que ambas as passagens descrevem o mesmo evento, contudo, descrevem o mesmo evento. Não existe como nós... Irmãos, estou com tosse, viu? Me perdoem aí. Vou ter que parar aqui, mas os irmãos me perdoem. Contudo, em Mateus, o arrebatamento de Cristo é explicitamente situado após a tribulação. Mateus 24, 29. O tempo da vinda de Cristo com poder e grande glória. Vocês vão encontrar no versículo 29 e 30. O paralelismo entre as duas passagens indica claramente que o arrebatamento da igreja não precede, mas, pelo contrário, segue a grande tribulação. Cristo nunca prometeu à sua igreja um arrebatamento pré-tribulação desse mundo. Antes prometeu a proteção em meio à tribulação. Em sua petição ao Pai, ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17, 15. Semelhantemente à igreja de Filadélfia, Cristo promete: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3, versículo 10. Se a igreja estivesse ausente dessa terra durante a hora de prova, não haveria necessidade de proteção divina sobre a igreja. Nenhum arrebatamento de pré-tribulação nas Escrituras. Não há nenhum. Por último, noção de um arrebatamento secreto, pré-tribulacional, é negada por Paulo pelo livro de Apocalipse, em suas admoestações aos Tessalonicenses. Paulo explica que os crentes terão alívio da tribulação desta era presente quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os seus anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Segundo Tessalonicenses 1, versículos 7 e 8. Em outras palavras, os crentes experimentarão a libertação dos sofrimentos desta era, não mediante um arrebatamento secreto, mas por ocasião da revelação pós-tribulacional de Cristo. No segundo capítulo, Paulo refuta as concepções errôneas que prevaleciam entre os tessalonicenses
de que o dia do Senhor havia vindo. Para refutar esse equívoco, ele cita dois eventos principais que deveriam dar-se antes da vinda do Senhor, ou seja, a rebelião e o aparecimento do homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2:3, que perseguiria o povo de Deus, o que é crucial nesta passagem e que Paulo faz menção de uma crucial nesta passagem é que Paulo não faz menção de um arrebatamento pré-tribulacional como um precedente necessário para a vinda do Senhor. Contudo, ele seria o argumento mais forte que Paulo poderia apresentar para provar aos Tessalonicenses que o dia do Senhor não poderia possivelmente ter vindo, uma vez que o seu arrebatamento para fora desse mundo ainda não tivera lugar à omissão. Não tiveram lugar. A omissão de Paulo desse argumento sugere fortemente que Paulo não cria um arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Essa conclusão também é apoiada pela menção por Paulo do aparecimento do anticristo, um evento indiscutivelmente tribulacional que os crentes verão antes da vinda do Senhor. Se Paulo esperasse que a igreja fosse arrebatada deste mundo antes da tribulação causada pelo aparecimento do anticristo, ele dificilmente teria ensinado os crentes, e os crentes veriam tal evento antes da vinda do Senhor. Que interesse os tessalonicenses teriam no aparecimento do anticristo, juntamente com a tribulação que o acompanharia se tivessem de ser arrebatados para longe dessa terra, antes de serem arrebatados, para que esses eventos, ou melhor, por que então haveriam esses eventos? Aonde esses eventos teriam lugar? Assim como também, ou melhor, irmão, eu estou lendo um texto que eu estudei, ok? Por isso às vezes eu estou dando uma gaguejada, porque eu não estou bom na garganta aqui. Desta terra, vou voltar aqui um pedaço, irmão. Que interesse os tessalonicenses teriam no aparecimento do anticristo, juntamente com a tribulação que os acompanharia, se devessem ser arrebatados para longe da terra, antes desse evento terem lugar, assim tanto por sua omissão, quanto por sua afirmação, Paulo nega o ponto de vista de um arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Certo, irmãos? Eu acho que por aqui os irmãos já vão entender, irmãos. Então a igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Dentro do que eu também compreendo, do que eu sinto. Eu gostaria que não, mas vamos ter que passar. O que vai acontecer na tribulação? A igreja vai ser perseguida, como já está começando. Muitos vão serem perseguidos, vão passar por dificuldades tremendas. E o que nós temos que fazer? Nos preparar. Vocês vão encontrar muitos pré-tribulacionistas. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Apenas esse é o meu pensamento conforme Calvino. Agora, irmãos, eu não quero dizer para vocês que vocês são obrigados a crer nisso. Somente devem estudar a Escritura e buscar dentro dela. Gostaria de pedir também que vocês me perdoassem, porque eu estava lendo um texto que eu estava estudando e realmente eu senti muita dificuldade. Agora eu vou fazer daqui a pouco outro vídeo, mas eu tenho que tomar água. Sempre quando eu venho fazer o vídeo aqui eu trago água. Eu esqueci. Então, eu creio que vocês entenderam, irmão. O irmão que me perguntou, vamos passar pela grande tribulação? Irmão, conselho que eu te dou, ore a Deus, peça força. Nem eu não sei se eu vou passar, porque de repente o Senhor vem aí antes da tribulação. Já estou passando tribulação aqui na terra, não é a grande, mas já é tribulação. Nós passamos tribulação todo dia, se for olhar, mas essa grande tribulação ainda não chegamos, mas está perto. Então o que eu aconselho à igreja é orar, ficar mais atento às Escrituras,
fazer como eu sempre tenho falado, só as Escrituras, não dar atenção àquilo que são fábulas, que não estão escritas nas Sagradas Escrituras, procurar orar, buscar a Deus. Se você vai em alguma denominação, que lá você percebe que não está sendo pregado de acordo à Bíblia, melhor você se retirar, certo? Isso não quer dizer que eu estou julgando os pré-tribulacionistas. Tem muitos deles que são muito crentes e eu não vou julgar ninguém, irmão. Cada um. Isso não é uma questão de julgamento, dizer que não vou nada disso, pelo amor de Deus. Eu conheço muitos pré-tribulacionistas que são mais crentes até do que eu. Então, irmão, isso é uma questão de uma pergunta e de uma opinião que eu tenho por causa das Escrituras. Se você tem outra, o importante é nós não debatermos a nossa fé em Cristo Jesus, porque não é isso que vai nos salvar. Ou passando, ou não passando, ou indo antes, ou indo depois. Quantos que já foram nessas pestes que tiveram aí, nessas pragas? Já não estão mais aqui, né? Agora vamos ficar discutindo isso? Para quê, irmãos? Vamos discutir uma coisa só: lutar contra o pecado, procurar nos enquadrarmos dentro da Bíblia Sagrada, fugirmos da heresia e anunciarmos o Evangelho do Reino, para que todos aqueles que ainda não ouviram possam ouvir, certo, irmãos? Orar pelos pastores, pelos pregadores, pelos anciães, por todos aqueles que precisam de oração, apresentar. Nós temos missões, viagens, e agora, irmãos, que eu faço parte dessa denominação, e eu estava sem vínculo nenhum com denominação, inclusive eu tinha um plano de retornar ao Brasil já, né? Até estava sendo chamado para uma denominação e avisei que não ia, porque eu ia para o Brasil. Todavia, eu vou ficar mais um tempinho aqui, vou para o Brasil, mas não é agora, para trabalhar nessa parte do Evangelho, porque eu acredito que tem muitas almas aqui na região da Europa, e desde já eu quero deixar um convite aqui, irmãos. Se tiver algum irmão que está descontente, que veio de alguma outra denominação, que foi cortado a sua liberdade, que foi jogado fora, entre em contato conosco. Meu e-mail vai ficar aí. Se vocês estiverem em Londres, vai ficar aí também o e-mail do nosso irmão lá de Londres, Inglaterra, e também pode entrar em contato com ele do país que você estiver da Europa. Ele tem muito mais experiência do que eu apenas sou um aprendiz. E a glória e a honra não é nem minha nem dele, é só do Senhor Jesus Cristo. Nós aqui não queremos glória, não queremos aparecer, e vocês podem perceber que eu sou muito simples, irmãos. Até eu tinha antes mais facilidade. Eu li um texto desse e ficava na minha mente, não precisava ler mais. Eu já falava sem ler. Hoje eu estou ficando já mais velho, né, irmão? 59 anos, as coisas vão passando, os dias vão passando. Mas louvado seja Deus, o importante é que vocês entenderam. Se tivermos que passar, se você tem que passar, ponha isso na sua mente. O Senhor Jesus Cristo vai te guardar. Só isso. Agora, ai daquele que não estiver com o Senhor Jesus Cristo. Então procure se aproximar mais, procure orar mais, procure estar atento em todos os movimentos ao teu redor, para que você veja como a palavra de Deus já está se cumprindo dia após dia. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, e qualquer coisa pode entrar em contato conosco, também ficará o nosso e-mail. E no e-mail você pode mandar o seu WhatsApp ou solicitar o nosso e nós mandaremos para você. Caso contrário, você pode entrar também no site, né? Eu já tenho um vídeo aí em cima, que eu acho que tem um vídeo também aí que já tem o site da igreja do nosso irmão. Se eu não colocar nesse aqui, no próximo que eu vou fazer agora, eu já vou colocar, ok? Deus abençoe a todos, graça e paz, e que o Senhor Deus possa guardar dentro de nós, pelo Espírito Santo, esse santo conselho humilde e simples desse pequeno e inútil servo, mas que tem desejo de um dia dar a coroa da vida eterna. Amém e amém.